Acho que vamos começando então, né? São 10 horas e 9 minutos, podemos começar. Solicito a todos que participam da audiência, podendo deixar também seus áudios abertos, nós agradecemos. Seus vídeos abertos, nós agradecemos. Então, dando início, bom dia a todas e todos, muitíssimo obrigado pela presença. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão Especial, instituída pela Resolução número 1521 de 2021, para acompanhar, estudar e formular políticas públicas para o comércio ambulante no município do Rio de Janeiro, com o tema Tolerância Zero, Auxílio Carioca e Organização do Comércio Ambulante da cidade do Rio de Janeiro. A comissão especial está assim constituída pelos vereadores Tarcísio Mota, vereadora Verônica Costa, que justificou sua ausência por motivo que ela não conseguia desmarcar uma agenda anterior, mas mesmo assim tentará passar no decorrer da audiência, e por mim, vereador Raimon. Eu presido a comissão, Tarcísio é o relator, e a Verônica é membro da nossa comissão, e junto com Tarcísio e eu trabalhamos colegiadamente. A audiência em ambiente virtual conta com as seguintes presenças. Eu quero solicitar aqui os vereadores presentes, então eu já vejo aqui a presença do vereador Tarcísio Mota, da vereadora Thaís Ferreira. Então, vereador Tarcísio Mota e vereador Thaís Ferreira, os dois vereadores presentes na nossa audiência. Microfone aberto para o Tarcísio. É só porque eu achei que eu tinha que responder presente, responder a chamada. É isso. Mas a Thaís nem precisa por conta de não ser membro, mas na hora o microfone será aberto para ela. Obrigado, Tarcísio. E conta também com a participação dos convidados. Os convidados que ainda não chegaram a essa sala de audiência pública. O senhor Breno Carnevale Nessiamian, secretário municipal de Ordem Pública. Excelentíssima senhora presente já na nossa audiência, que a gente agradece muito, defensora pública, doutora Maria Júlia Miranda, designada para o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Também já presente conosco, a excelentíssima senhora Nadine Borges, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Também conosco está o senhor Idson José da Silva, militante do projeto Camelôs da Central Única dos Trabalhadores, CUT Rio. Senhora Jaciara Souza, representando os Ambulantes Unidos. Senhor José Mauro Rodrigues, camelô, representando e presidente da Tapchu Rio. Senhora Maria de Lourdes do Carmo, representando o Movimento Único dos Camelôs, MUCA. Senhor Carlos Santos, diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, CUT Rio. Não sei se o Carlos está por aqui já. Carlos Santos, ainda não o vi aqui na nossa tela. Também a presença dos outros entes, dos outros secretários da Prefeitura do Rio de Janeiro, que já mencionei antecipadamente, mas que ainda não compareceram, ainda não nos deram a honra da presença, e convidados, o senhor Jorge Felipe Neto, o senhor Pedro Paulo Carvalho, o senhor José Ricardo Soares da Silva, Felipe Neto, secretário de... Jorge Felipe Neto, secretário municipal de Trabalho e Renda, Zé Ricardo, inspetor-geral da Guarda Municipal do Rio, Pedro Paulo Carvalho, secretário municipal de Fazenda, e também o senhor Francisco Ciência em Bulhões Carvalho da Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Esses foram os nomes convidados, mas que ainda não estão presentes conosco. A gente aguarda, estamos fazendo contato com eles, porque havia assim, o acerto que estariam conosco nesta audiência pública. Quero, então, nesse momento, registrar a presença, por enquanto, como já falei, da vereadora Thaís Ferreira, e dizer que todos os vereadores, todos, sem exceção, foram convidados para esta audiência pública, na sessão da última quinta-feira. Hoje foi publicado
o link desta audiência pública no grupo de vereadores. Para além de ser publicado o link, eu fiz um áudio convidando todos os vereadores para que estivessem aqui conosco, e a gente aguarda, certamente estão nos seus outros afazeres, nas suas bases, a gente os aguarda para fazerem a sua saudação. A nossa audiência pública hoje, ela tem como esse tema, e a pauta, esse tema da organização do comércio ambulante na cidade, a questão do projeto Tolerância Zero, a questão do auxílio carioca, que são todas pautas trazidas pelo Poder Executivo e que nós compreendemos que poderíamos discutir mais sobre ele. O pedido de extensão do auxílio carioca a todos os ambulantes que possuem TUAP, independente de estar regular ou não com o pagamento da taxa, e extensão deste auxílio aos auxiliares cadastrados nas licenças. Essa, em relação ao auxílio carioca, é esta a nossa fala hoje. A compreensão que temos que o trabalhador ambulante ele tem direito ao auxílio carioca, e que esse auxílio, então, seja estendido a todos os ambulantes e a todos os seus auxiliares. E depois, o outro tema que nós vamos tocar hoje, eu estou aqui só passando assim, um pouco a pauta da nossa reunião de hoje, e abro daqui a pouco a palavra para todos vocês. Nós temos que frisar no projeto Tolerância Zero, que ainda não é um projeto, mas que fala-se pelos bastidores e que, com o advento da retomada do projeto Reviver Centro, que foi republicado na Câmara Municipal, inclusive objeto de debate na última semana, nós compreendemos que a expressão Tolerância Zero é uma expressão que, na leitura que fazemos, prejudicará muito o comércio ambulante, os trabalhadores ambulantes, que, na nossa leitura também, são empreendedores, trabalhadores, fazem a economia da cidade do Rio de Janeiro girar, não são pessoas que precisam do auxílio da prefeitura, precisam do respeito da prefeitura para atuarem no mercado, vendendo, negociando, mercadejando, para que possam, com o seu trabalho honesto, levar o sustento de sua família para casa. Então, nós precisamos frisar que a prefeitura não conversou com a categoria para essa ação chamada Tolerância Zero, e nós precisamos ficar atentos a esses procedimentos, né? Compreendendo que choque de ordem normalmente é dado e política de segurança pública, essa política de segurança pública que às vezes é olhada apenas de forma ostensiva, ela tem que entender que do outro lado tem trabalhadores e não pessoas fora da lei. Tem trabalhadores, homens e mulheres honestos e honestas que labutam o dia inteiro com muita dificuldade e que, inclusive, fazem a economia do Rio de Janeiro girar. Sobre a organização do comércio ambulante, é um terceiro ponto, relembrar a nossa carta enviada no início do ano a diversas autoridades e na mão do secretário de Ordem Pública entregue, cobrar a participação dos ambulantes no processo de planejamento da atividade da cidade, solicitar que a categoria seja assunto de trabalho, emprego e desenvolvimento econômico, por ser uma atividade comercial e não um problema de ordem pública. Então, nesse sentido, nós abrimos aqui para uma saudação dos vereadores presentes. Eu começo com o vereador Tarcísio Mota, que é relator da nossa comissão de produção de política pública para o comércio ambulante. Com a palavra, vereador Tarcísio Mota. Registrar já a presença também do vereador William Siri. Vereador Tarcísio Mota. Bom dia, nobre vereador Raimon, presidente dessa sessão. Bom dia a todos e todas que estão aqui nessa sala de Zoom ou que nos acompanham pela Rio TV Câmara, que tenhamos uma boa audiência, né? Que esperamos ainda a presença do poder público, porque é absolutamente importante que eles venham aqui, né, se explicar e se comprometer e apresentar e ouvir, né, as críticas e as questões que a sociedade civil e que essa Câmara de Vereadores tem a dizer para eles, e parabenizar a todos aqui que estão representando a sociedade civil, que estão aqui presentes, né? Às vezes eu acho que a gente vive uma espécie de distopia nesse tempo presente que a gente está vivendo, né? Nós estamos em meio a uma pandemia que é o maior desafio da vida de muitos de nós, que agrava uma situação de desigualdade social tremenda, que é anterior à pandemia, mas que é profundamente
né, afetada e ampliada por conta da própria pandemia, onde todos nós sabemos que as políticas de isolamento social são as políticas mais eficazes para diminuir o número de mortes. E aí nós vivemos no Brasil uma situação em que a gente faz isolamentos sociais parciais, limitados, que não dão conta da situação, que, ao contrário, podem diminuir pontualmente a transmissão do vírus, mas não interrompem a transmissão dele. Ao mesmo tempo, esses isolamentos parciais, eles não conseguem, eles têm impactos econômicos brutais sobre uma série de trabalhadores, pequenos comerciantes e etc. E, portanto, a gente, de um lado, não resolve a situação da pandemia e, de outro lado, não resolve a situação da economia e ficamos o tempo inteiro, né, discutindo essas questões como se elas fossem opostas. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação de desemprego que vem de antes da pandemia, que piora no momento da pandemia. E, entre outras coisas, a gente tem dito, né, Raimon, há mais de um ano, de que qualquer política de isolamento social, lockdown, distanciamento social, só será bem-sucedida se você estiver acompanhada de uma política de renda e segurança alimentar. Sem isso, a política de isolamento social não dá certo, com isso a pandemia continua entre nós e vidas são perdidas. A renda e segurança alimentar são não só um direito em si, como hoje são uma necessária política sanitária para conter a questão do vírus. E como se isso já não bastasse, nós temos governos, e aí eu falo das 3 esferas do governo federal, governo estadual e governo municipal, que ao não implementarem a política como um todo, ainda geram situações como essa que a gente está discutindo aqui, que é a discussão de colocar trabalhadores em conflito com pequenos comerciantes numa situação que a gente está vivendo aqui. A política do Eduardo Paes, nesse momento, é uma política de ajuste fiscal, contra a reforma da Previdência, armamento da Guarda Municipal, e agora ainda me vem com essa de tolerância zero no centro da cidade, numa política de ordenamento urbano que nos faz lembrar o início do governo dele lá em 2008, né, da lógica do choque de ordem. Então, de um lado, ele não garante renda como é necessário. De outro lado, ele ameaça trabalhadores com repressão. De um lado, ele não garante a política de renda para todos. Por outro, ele faz um ajuste fiscal e armamento da Guarda Municipal. A gente está aqui, sinceramente, dizendo que tolerância zero nós temos que ter contra a fome. Tolerância zero nós temos que ter contra a morte. Tolerância zero a gente tem que ter contra esta pandemia e por isso tem que ter política completa dessa história toda. Desse ponto de vista, né, o Estado faz o quê? Reconhece a complexidade do problema e vai com políticas... Não, ele apela mais uma vez para uma saída aparentemente fácil que joga sobre as costas dos trabalhadores o ônus da crise que a gente está vivendo. Por isso a gente está aqui para cobrar renda básica carioca permanente e ampla, suspensão de qualquer política de ordenamento urbano que represente ampliação das desigualdades, né? Não armamento da Guarda Municipal, e como medida emergencial imediata, a extensão do auxílio carioca para todos os trabalhadores ambulantes, independente da TUAP estar em dia ou não, e com extensão para os auxiliares, como o Raimon estava dizendo antes. O processo de ordenamento urbano só se faz com democracia, com participação, ouvindo todos os atores. Num contexto de pandemia, num contexto de desemprego, num contexto de crise econômica, falar em tolerância zero com trabalhadores, né, no centro da cidade e também cidadãos em situação de rua é crueldade, é uma crueldade sem tamanho. A gente está aqui ao lado dos trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tarcísio Mota. Eu quero, antes de passar a palavra para os outros vereadores fazerem também a sua saudação inicial, dizer que nós combinamos com os camelôs, com os trabalhadores ambulantes, e nós temos diversos lugares onde os camelôs estão, nesse momento, acompanhando a nossa audiência pública. Foi pedido a eles que, sem aglomeração, claro, sem aglomeração, que eles pudessem ligar o seu tablet, o seu telefone celular, uma televisãozinha, um computador, em cima da sua banca, onde quer que esteja. Então, a gente já tem notícia de pessoas que nos acompanham aqui na Cinelândia, na Carioca, temos notícia também de gente que nos acompanha também de Madureira. Nós fizemos convite pessoal do Meier, Campo Grande, Jacarepaguá, Zona Sul, todos os lugares onde os camelôs estão, para que eles de lá acompanhem pelo YouTube da TV Câmara
e ao acompanharem, eles possam também dizer para as pessoas que estão ali em volta, né, as pessoas que vão passando, olha, a Câmara hoje está discutindo o tema do comércio ambulante. Esse momento de virtualidade, esse momento em que a gente faz as coisas à distância, a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, não dá para trazer as pessoas para a Câmara, mas dá para as pessoas assistirem em pequenos grupos em diversos lugares da cidade. É isso que a gente também está propondo. Eu quero registrar aqui a presença... Eu estou vendo o Luciano, não sei se é o vereador Luciano, que eu não estou com a imagem dele aqui, se for, seja muito bem-vindo, mas eu vi que o vereador Siri chegou aí, quero passar a palavra para ele. Luciano é o outro Luciano. Achei que era o vereador Luciano. Mas pode deixar sua câmera aberta, Luciano. Um prazer. Eu quero, então, passar a palavra, já que a vereadora Thaís parece que saiu, o vereador Siri também não estou vendo mais aqui na tela, então não temos outro vereador por enquanto. Eu quero passar a palavra para o Carlos fazendo a saudação e no início dessa audiência também, nós queremos fazer uma homenagem singela, amorosa, afetuosa, carinhosa, ao extremo, da nossa companheira Lígia, que vinha acompanhando o trabalho do comércio ambulante, que vinha lutando um pouco na formação dos camelôs do projeto CUT, e a gente teve a perda dela, mais uma das vítimas do descuido, mais uma das vítimas desta pandemia que poderia ter matado, poderia ter ceifado muito menos vidas. Não precisávamos hoje estar batendo 400 mil mortos no país, não fosse o descaso, o negacionismo, a negação da ciência, o abandono do SUS e o desrespeito com a vida, o desapreço com a vida. Então, nossa solidariedade à CUT Rio, nosso abraço carinhoso aos familiares da Lígia e nosso desejo de que aquele que é o Criador de todas as coisas a acolha nos seus braços. Com a palavra, então, nosso querido Carlos Souza, representando a CUT Rio. Bom dia a todos e todas. Saudar o nosso vereador Raimon, que é bancário do Banco do Brasil como eu, né, Raimon? E é uma grande honra estar, assim como eu vou dizer, não substituindo, mas continuando com ela, porque eu sei que ela está lá, né, com as energias positivas, cuidando dos companheiros dos ambulantes, dos companheiros camelôs. Então, a CUT está muito empenhada no acompanhamento e na construção das entidades e, principalmente, do trabalho real, irmão, porque uma das coisas que a gente fala sempre, eu até estava falando na última reunião que eu tive com o IDE, pessoal aí, da Seara, o grupamento todo, é que, não sei se você sabe, irmão, nós criamos, sei que você sabe que estiveram aí, nós criamos sindicatos de trabalhadores em aplicativos. O sindicato que trabalha com entregadores, Uber, né, no geral. Mas por que a CUT procurou a criação do Sindicato de Trabalhadores em Aplicativos e também agora está empenhado no debate em defesa dos ambulantes? Porque nós precisamos de movimento real, nós precisamos de movimento, sabe, pé no chão, na rua, no bairro. A exemplo do que eram as comunidades eclesiais de base no início ali, pastoral operária, pastorais da juventude, eu sou de formação católica. A gente tem perdido um pouco a relação no dia a dia, na rua, na Praça Sans Pena, irmão sabe bem onde eu estou falando, entregando papel, conversando com as pessoas. E hoje, numa economia e numa sociedade onde os trabalhadores se encontram cada vez mais discriminados, enfraquecidos nas suas relações de trabalho, essas relações sucateadas após uma reforma da Previdência que, em vez de aumentar o número de empregados, só facilitou o desemprego e as demissões no país. E agora nem uma aposentadoria real e clara se almeja ao final em virtude de uma reforma da Previdência que também estava muito mais a interesse dos patrões do que, de fato, da sociedade brasileira. O que nós podemos dizer é que, hoje, o trabalho informal acaba sendo uma solução real e concreta para esse conjunto de pessoas que precisam alimentar suas famílias e que precisam, todo dia, mesmo no auge de uma pandemia como essa, sair de casa, se expor.
e se arriscar, porque o correto mesmo era poder municipal, já está acelerado e já estão leiloando nacional, estivesse dando condições financeiras objetivas para que as pessoas não precisassem sair de casa e pudessem se proteger, e, quiçá, que todas as pessoas já estivessem vacinadas e pudessem estar retomando as atividades econômicas de forma normalizada, exemplo de vários países no mundo. Infelizmente, nós temos um governo genocida que não está nem aí, diz que está aí pelo trabalhador, que o trabalhador tem que levar pão para sua família, mas ele quer que o trabalhador leve pão com chumbinho, com veneno, porque, na verdade, é uma política focada na morte, focada muito mais no patrão. Então, eu queria dizer, irmão, que a sua iniciativa hoje de abrir esse debate é fundamental. Não podemos fechar os olhos e não perceber o que está acontecendo no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, com esse número de desempregados, de pessoas que precisam trabalhar e levar seu sustento para casa. E a defesa desses companheiros é fundamental. Então, a CUT também é hoje muito entristecida e ainda muito mexida e sensibilizada pela perda da nossa secretária-geral, alguém sentimental, não só uma trabalhadora, uma lutadora, mas uma pessoa de um coração gigante. Mas mesmo assim a CUT não vai faltar a luta, não vai faltar a organização e não vai faltar o apoio necessário para que os trabalhadores ambulantes, mas que toda a classe trabalhadora possa saber que tem uma entidade que ela não é só referência, mas ela é parceira na luta. E aí vereadores como Raymond, que são representantes dos trabalhadores, e, gente, não é porque é do PT, não, é porque, infelizmente, a gente vem perdendo o link com os parlamentares, com a Câmara de Vereadores, com a LERJ, porque a gente não tem tido um entendimento, digo a gente, a sociedade brasileira, da importância que é eleger pessoas que serão nossa voz, pessoas que vão fazer a disputa por nós no institucional. E não adianta fugir, a política é tudo igual, não é. Tanto política não é tudo igual, quando temos pessoas como o Raymond, o Lindenberg, a Tainá, e outros que estão aí fazendo a luta no dia a dia em defesa dos trabalhadores, em particular agora, em defesa dos ambulantes. Queria terminar minha fala dizendo que hoje é aniversário da nossa deputada Benedita da Silva, né? Outra grande lutadora, só lembrar dela aqui, acho que a gente vai contar muito com ela nessa luta em defesa dos ambulantes. Hoje é aniversário dessa guerreira. Obrigado, Raymond, tamo junto. Muito obrigado, Carlos. Eu estou aqui tentando ver se chegou algum vereador ou alguém da prefeitura. Parece que ainda não. Tem o iPhone do João, nós temos o João Ricardo, não sei se é o João Ricardo. Eu queria pedir às pessoas, se possível, para deixarem suas câmeras abertas. Também registrar aqui a presença e chegada da Maria. Bem-vinda, Maria. Já está aqui na mesa, na sala conosco. E quero abrir a palavra nesse momento para o companheiro José Mauro. José Mauro é presidente da Tapixu, que mercadeja no Largo da Carioca, tem uma barraca de tapioca no Largo da Carioca. Eu só queria, desculpa, Zé Mauro, tenho muita liberdade para falar com você, e isso fica para todas as pessoas. Se você estiver num espaço público onde você e todo mundo, né? Quando a gente estiver acompanhado, a gente manter as nossas máscaras. A não ser que a gente esteja isolado, né? Você estava ajeitando o microfone. Eu aproveitei o seu movimento para dar um recado geral, mas eu vi que você estava ajeitando o microfone. Estamos te ouvindo bem. Zé Mauro com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, Raymond, bom dia aos demais vereadores e todos que estão à mesa. Eu começo minha fala, Raymond e os demais, com uma frase de Leonardo Boff, do livro Saudade de Deus. Só os ignorantes pensam que os pobres são ignorantes. E aí, quando a gente vê isso, a gente traz essa frase para o dia de hoje, para o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, a gente percebe que realmente é o que a prefeitura pensa dos ambulantes. Pensa que nós somos ignorantes, que não temos a capacidade de negociarmos, de estarmos sentados à mesa junto com eles, discutindo uma organização para a cidade, para o comércio ambulante aqui nessa cidade. Eu acho que a prefeitura peca e muito nesse sentido. Estamos em meio a uma pandemia, a fome está dentro das casas das pessoas e a prefeitura vem com esse tolerância zero, da onde as pessoas tiram o seu sustento para levar para o sustento das suas famílias. A prefeitura, em nenhum momento,
em nenhum momento, veio até as lideranças do comércio ambulante para se reunir e discutirmos um plano de organização. Pelo contrário, os ambulantes da cidade do Rio de Janeiro tomaram iniciativa, montaram um documento, foi entregue ao gabinete do prefeito, foi entregue na CEOP, foi entregue na CLF, no CCU, e esse documento ficou esquecido. E eles vêm e anunciam de antemão uma tolerância zero no centro da cidade. Em nenhum momento chamaram os ambulantes, as lideranças, para discutir como fazer isso. Não é que nós estejamos pregando a desorganização, pelo contrário, nós pregamos a organização, mas que nós estejamos incluídos junto à discussão. Não podemos ser isolados e o secretário de Ordem Pública, junto com a CLF e os demais membros da prefeitura, sentado à sua mesa, dentro dos seus ar-condicionado, decida a vida das pessoas que estão trabalhando nas praças, nas ruas dessa cidade, e sem discutir conosco. Isso nós não devemos aceitar, isso não é normal. Nós estamos no meio da pandemia, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão vindo para a rua porque não tem trabalho, não tem emprego, e o prefeito toma essa medida, uma medida sem nenhuma conversa, sem nenhum diálogo. Nós entregamos um documento para ele, dizendo os problemas que a cidade estava enfrentando, dizendo o que a cidade tinha que fazer, mas também levamos as soluções desses problemas nesse documento. Levamos a solução como organizar a cidade, legalização de depósito, tudo isso está no documento. E até hoje não recebemos uma resposta. E a partir desse momento, o que ele faz? Anuncia um programa Tolerância Zero, e que me assusta mais ainda é que quando vem da boca do próprio prefeito dizer que o programa vai se chamar Tolerância Zero. E aí depois foi que inventaram esse Reviver Carioca aí, a coisa mais bonita que tem. Então a gente tem que discutir, não estamos aqui para desorganizar a cidade, mas sim para junto com eles, não isolado. Eles querem fazer uma coisa isolada, deixar os camelôs de fora, deixar os ambulantes de fora. Isso nós não podemos aceitar. E contamos com bancadas daí da Câmara, com você, com a turma a bancada do PSOL, com bancada de vereadores que tenham compromisso com o trabalho dos ambulantes na cidade do Rio de Janeiro. Não aceitamos outra coisa. Um camelô, Raymond, de maneira alguma tem que ser fiscalizado por CEOP. CEOP é órgão, é Secretaria de Repressão. Camelô está trabalhando. Vamos levar os camelô para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Essa é a lógica das coisas. Camelô, como é que a CEOP, um órgão de repressão, tem que fiscalizar camelô que está trabalhando na sua cidade e nos seus pontos? Isso nós não podemos aceitar, e o camelô tem que ir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem que sair da ordem pública. Que ordem pública? É essa ordem pública que só repreende, que só vem para a rua para tomar as coisas dos ambulantes que estão trabalhando, tomar suas carroças, prender suas carroças, prender suas mercadorias. Isso nós não podemos aceitar de maneira alguma. Temos que estar disposto a lutar, disposto a resistir, né? E o que me deixa mais triste ainda, eu não sei se já chegou algum representante da prefeitura para estar escutando minhas palavras, eles agem com total descaso. Agem com total descaso. A ver hoje na audiência pública, todos foram convidados, quantos estão aqui na sala para discutir o problema, eles fogem, querem decidir tudo sozinho, né? E aí, o principal atingido, que são os camelô, não tem direito sequer de participar junto à mesa de decisões que essas pessoas estão tomando, e na audiência pública nenhum comparece. Isso é vergonhoso, isso não é humano, é desumano. Em tempo de pandemia, em tempo de fome, essas pessoas querem decidir as vidas da gente dentro dos seus gabinetes e dentro do seu ar-condicionado. Isso não é organização, isso é higienização. A gente tem que falar bem claro. O que a Prefeitura do Rio de Janeiro quer fazer é um segundo choque de ordem, uma higienização nos camelô da cidade do Rio de Janeiro. É criar um planeta Elísios para eles e os camelô que se virem. E isso nós não vamos aceitar, nós vamos lutar e vamos resistir. Essa é a minha fala nesse momento, Raymond. Então, muito obrigado. Muito obrigado também, José Mauro. Aproveitar que a pergunta do José Mauro foi feita, e como tem algumas participações que estão sem câmera, eu queria saber, tem alguém aí que está representando algum órgão da prefeitura? Pode abrir seu microfone e dizer para nós. E dizer a vocês também que voltei agora, depois de já ter falado sexta-feira, pessoalmente com o secretário Pedro Paulo,
fizemos na sexta-feira uma reunião com o Pedro Paulo. Éramos vereador Caiado, eu, vereador Luciano Vieira, vereador Ulisses Marins, vereador Siri e vereador Átila Nunes. E nessa reunião o secretário, inclusive, se comprometeu de pedir aos outros secretários para comparecerem à audiência pública. A gente está aguardando. Uma outra coisa também que falei, que quero retomar aqui, é que você que está assistindo a gente pelo YouTube, mande suas questões. E você que está assistindo, conhece um camelô em algum ponto da cidade, manda para ele e diz assim, olha, abre aí o seu telefone, acompanhe a audiência pública, para a gente ter mais participação das pessoas. Com a palavra agora, então, eu abro para a nossa querida representante da OAB, a doutora Nadine Borges. Bom dia, vereador Raimon. Obrigada, parabéns, né, pela organização de mais essa audiência. Quero cumprimentar aqui o nosso querido vereador Tarcísio também, que se faz presente, a vereadora Verônica Costa, que integra a comissão, os demais vereadores que já passaram por aqui, vereadora Thaís Ferreira, vereador Siri. E, ao cumprimentá-los, a todos vocês, agradeço aos demais integrantes dessa Casa Legislativa pela resistência, né, aos convidados externos que estão conosco, em nome da OAB-RJ, do nosso presidente, Dr. Luciano Bandeira, também do Álvaro Quintão, que é o nosso secretário-geral e preside a Comissão de Direitos Humanos. Eu gostaria de frisar, vereador Raimon, que nós entendemos muito a dor, sobretudo a dor vivenciada hoje pelos camelôs no Rio de Janeiro. A gente sabe que a dor é algo incomunicável, né? Que a gente tenta falar dela, mas ela não tem palavras, muitas vezes, para ser transmitida. Nós sabemos, como integrantes do sistema de justiça que somos pela OAB, quais são as atribuições da prefeitura, e até agora nós não vimos a renda básica implementada, nem o auxílio emergencial para todos os ambulantes. Não só para eles, na verdade, porque quando o dinheiro circula, eu acho que isso que é importante aqui para quem está nos assistindo, quando o dinheiro circula, as pessoas consomem mais. Elas comem, elas se alimentam. É inadmissível que ainda não tenhamos um cadastro único em massa de todos os ambulantes dessa cidade para que eles recebam seus direitos, vereador Raimon. Muitos ambulantes, e nós conversamos aí com alguns ambulantes também, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, ainda não receberam nada. Aqueles que não são cadastrados estão sem absolutamente nada. E o mais curioso, são essas pessoas que mais organizam, nós sabemos disso pelo que eles fazem, são essas pessoas que mais organizam a distribuição de cestas básicas, as campanhas de solidariedade nessa cidade, no meio de uma pandemia, com tudo que eles estão vivendo. Nós temos camelôs em toda a cidade. Nós temos ambulantes em todo o Rio de Janeiro. Campo Grande, Paciência, na Penha, em todas as saídas das linhas de trem, na Rocinha, em Madureira, Copacabana, mesmo sendo um bairro de classe média, a gente sabe o serviço dos ambulantes lá, na Tijuca, foi falado aqui, no centro. São eles que fazem o dinheiro circular e eles precisam de uma outra coisa, além do auxílio. Eles precisam de vacina, vereadores. Assim como os motoristas de ônibus, quem está circulando nessa cidade precisa ser vacinado. As duas coisas, as únicas duas coisas que eles não precisam, eu queria que o senhor Eduardo Paes ouvisse isso, é da Guarda Municipal Armada e passar fome. Nós fazemos um pedido aqui em nome da OAB-RJ, Prefeitura e a Câmara de Vereadores, por favor, senhores e senhoras, insiram os camelôs sob o guarda-chuva da Secretaria de Trabalho e não da Ordem Pública. Isso em si, esses trabalhadores estarem vinculados à Secretaria de Ordem Pública é uma grave violação de direitos humanos e a OAB não vai ficar silenciada diante disso. Contem conosco para ajudar vocês nessa mudança, é um pedido que nós fazemos aqui em nome da OAB. E tem mais uma coisa, vereadores, o auxílio emergencial ele precisa ser para todos que estão nessa autorização, não só para os titulares. Nós também precisamos saber qual é a estratégia do município do Rio em relação aos ambulantes. Quem está aqui do Poder Público para nos esclarecer? E eu diria já imediatamente ao senhor Eduardo Paes que quem está com tolerância zero somos nós, senhor prefeito. Nós sabemos que quando o ambulante passa fome, ele não passa fome sozinho. Quando o ambulante passa fome, a família inteira dele também passa. E eles estão muito expostos, sem proteção alguma. Nós sabemos do debate da segurança alimentar, falamos aqui numa comissão de cultura hoje, senhoras e senhores, e eu direciono essa fala ao poder público, vereador Tarcísio.
Nós direcionamos a fala à Prefeitura do Rio de Janeiro. Não reproduzam na integralidade a matança promovida pelo governo federal, que já nos tirou quase 400 mil vidas nesse país. Só esse ano, nós vimos ontem no Fantástico ontem à noite, só esse ano já morreram mais pessoas de Covid do que o ano passado inteiro no Brasil. O governo federal, vereador Raimundo, está hoje uma matéria excelente na Folha de São Paulo, o governo federal ele zerou o orçamento da habitação nesse país. É um cenário de barbárie, de devastação. O governo sancionou o orçamento da União, agora, recentemente, e o Bolsonaro vetou 73% dos recursos destinados para habitação. Então, todas as obras de moradias populares que estavam acontecendo ficarão inacabadas. O Fundo de Arrendamento Residencial, que foi o mais atingido, e é ele que financia a produção habitacional promovida pelo setor privado. Esses recursos eram para terminar o que já tinha começado. O que vai virar esses lugares que estavam sendo construídos, vereador Raimundo? Hoje, na Folha de São Paulo, eu falei antes, tem um artigo excelente do professor Nadir Bonduque, que é um arquiteto urbanista, e ele faz uma excelente análise sobre isso, recomenda a leitura, sobretudo aí nos movimentos sociais, para a gente entender esse buraco que nós estamos. Nós temos uma preocupação muito grande, como já foi dito aqui anteriormente, todas as salas que nos antecederam, mas a nossa maior preocupação nesse momento é com a sobrevivência dessas pessoas, sobretudo com as mulheres chefes de família que são ambulantes. Nós temos que tratar do não armamento da Guarda Municipal à exaustão. Eu sei que a Comissão de Vereadores, a Câmara de Vereadores, junto com as suas comissões, ela precisa, já está se posicionando, agradeço aos senhores por isso, porque o armamento ele é prejudicial para a própria Guarda, nós já sabemos, que já tem polícia civil, militar, nós já temos todas as forças de segurança que nós precisamos, e nós da UAB, pelo número de violações de direitos humanos que nós tomamos conhecimento diariamente, nós sabemos que quando todo mundo faz alguma coisa, ninguém faz. E a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então é preciso, nós sabemos que é preciso fiscalizar o trabalho dos ambulantes, mas é preciso que essas pessoas sobrevivam. Então, queria encerrar aqui, reconhecer algumas medidas restritivas, obviamente, da Prefeitura, pedir que sejam prorrogadas, mas nós sabemos que muitos trabalhadores informais não têm alternativa. A única alternativa é a fome, se eles não trabalharem. O desemprego afetou milhares de pessoas nessa pandemia. Então, nós precisamos proteger o direito à vida dessas pessoas. Nós precisamos exigir que o governo federal também cumpra a sua obrigação e o governo estadual, que é uma filial desse governo federal no Rio de Janeiro. A Prefeitura não pode esperar nenhum dia mais, eu faço esse pedido aqui em nome da OAB-RJ aos senhores, para pagar o auxílio emergencial para todos que estão na autorização dos ambulantes, dos trabalhadores ambulantes, sem ser só para os titulares. Esse é o pedido da OAB, registrado aqui nessa audiência pública, à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Cumprir a lei já aprovada pela Câmara, garantir uma renda básica, cadastrando essas pessoas imediatamente e pagando esse auxílio. Porque se essas pessoas não morrerem de Covid, elas vão morrer de fome, estando nas ruas e se sujeitando a esse tipo de violação de direitos humanos. É preciso que o governo municipal, por fim, pedimos novamente isso numa audiência pública aqui da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, é preciso que o governo municipal programe, e aí eu queria direcionar essa fala para o secretário Pedro Paulo, programe o orçamento público dessa cidade para incluir uma política de renda básica para os ambulantes, que garanta inciso por inciso o que lhes é de direito, ainda mais porque são eles que precisam estar na rua nessa pandemia. E poderiam não estar se o governo não tivesse tão omisso em relação ao que foi prometido, inclusive na campanha política do senhor Eduardo Paes. E nós da UAB, nós não nos sortaremos em exigir o que for preciso acionando o sistema de justiça. Agradeço muito o vereador Raimundo, o vereador Tarcísio, aos demais vereadores dessa casa, pelo compromisso incansável de vocês em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigada. Doutora Nadine, muito obrigado pela fala da senhora. Leve o nosso abraço ao doutor Luciano, presidente da UAB. Leve o nosso abraço a todos os que trabalham com a senhora e que têm dado essa contribuição importantíssima na luta dos direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro, que, de certa forma, se associa a toda a luta do Brasil e do mundo. Eu quero aqui fazer um registro, já chegaram aqui para a nossa audiência pública, representação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A Luna Vale está aí representando o secretário Chicão Bulhões, o Estevão Botas está aí representando a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, e quero também aproveitar e registrar aqui
uns trabalhadores que são muito importantes, sobre os quais falamos na reunião de sexta-feira com o secretário Pedro Paulo, são os trabalhadores em estádios. E aí eu quero cumprimentar a Bárbara, que é a Associação dos Ambulantes de Caxias e atendente dos estádios no Rio de Janeiro. Dizer que a cidade do Rio de Janeiro ela dialoga com toda a região metropolitana e Baixada Fluminense. As pessoas não têm uma barreira física que entra para lá e entra para cá. E os que trabalham em estádios trabalham na cidade do Rio de Janeiro e são objetos também da nossa atenção. E cumprimentar o companheiro Luciano, que também é trabalhador de estádio aqui no Rio de Janeiro. Não sei se falta alguém ainda para cumprimentar. Já falei da Bárbara, já falei do Luciano. O Richard é que ainda não se identificou. Mas eu passo agora a palavra, nesse momento, para a nossa querida defensora pública, a doutora Maria Júlia. E agradecendo muito a presença da senhora aqui conosco, sabemos da sua luta na Defensoria Pública também, na organização, junto com os camelôs, nas diversas pautas e demandas deles, e muitíssimo obrigado. Com a palavra, a doutora Maria Júlia, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Vou cumprimentar todo mundo aqui presente, na pessoa do vereador Raimon, que é presidente dessa comissão. Também quero cumprimentar especialmente a todos os trabalhadores e trabalhadoras ambulantes que estão nos ouvindo. Eu vou falar primeiro sobre esse projeto Tolerância Zero, que a gente não sabe exatamente o que é, mas eu acho importante a gente relembrar o passado. O Eduardo Paes, ele assume a Prefeitura do Rio em 2009, desde a Prefeitura do Rio, no dia 1º de janeiro de 2017. Ele pega essa cidade para preparar para os mega-eventos. E aí, provavelmente, no histórico da cidade do Rio de Janeiro, foi o prefeito que mais removeu gente. E a professora Ana Cecília Faro, na dissertação de mestrado dela, mostra que as violações aconteceram, sobretudo, naquelas áreas que receberam obras de infraestrutura e instalações esportivas. E aí dá como exemplo, a área portuária do Rio de Janeiro, onde todos os camelôs foram removidos. E também as áreas de construção do VLT. E aí a gente se pergunta, essa história ela vai se repetir novamente? Será que vamos ter mais uma vez um histórico de violação de direitos com a justificativa da legalidade? No dia 14/4, o Diário do Rio lança uma nota falando da existência desse projeto Tolerância Zero em relação ao comércio ambulante. Anselmo Góes, no dia 19/4, lança uma nota similar. No dia 20/4, a Câmara de Vereadores, então, publica o PLC 11 de 2021, tratando do projeto Reviver Centro. E aí eu fui olhar esse projeto. É óbvio que o centro da cidade está numa situação complicada, mas isso não significa que o prefeito possa fazer o que bem entender, descumprindo e violando o direito à cidade. No artigo 32 desse projeto de lei complementar, vem dizendo quais são os objetivos que precisam ser atingidos, que a prefeitura quer atingir ali, de reordenação do espaço público. Ele quer garantir a caminhabilidade, a qualidade urbano-ambiental, a saúde e a mobilidade limpa. Logo depois, ele elenca uma série de diretrizes que precisam ser cumpridas para que esse objetivo do reordenamento do espaço público seja atingido. E aí, no inciso 4º, ele fala que terá, uma dessas diretrizes é a revisão da autorização do comércio ambulante. A gente tem que tomar cuidado, porque, assim, é muito normal a gente ouvir, e, na realidade, a jurisprudência majoritária fala isso, que a permissão dada aos camelôs para eles atuarem no espaço público é uma autorização precária. A qualquer momento, a prefeitura pode rever essa autorização e pode revogar. E aí eu fico me perguntando, será que a discricionariedade da prefeitura pode fazer isso dessa forma, sem justificar, sem motivar esse ato? O que me parece absurdo pelo contexto político que nós estamos e até pela própria promessa do prefeito que reassuma a prefeitura do Rio de Janeiro, prometendo uma gestão mais democrática. E aí eu me pergunto, pensando numa construção jurídica, porque não é bom que todo mundo entenda isso, não é uma discussão fácil de se fazer no judiciário, porque o judiciário entende isso, que a prefeitura pode revogar a qualquer tempo a autorização do comércio ambulante.
Quando eu olho esse projeto de lei 11 de 2021, projeto de lei complementar, que trata do Reviver Centro, me parece que ele não pode revogar as autorizações, ele tem que fazer um estudo técnico demonstrando que esses camelões, onde eles estão, atrapalha, né, ou impede, então, que seja executado esse projeto de urbanização do centro da cidade, de ordenamento urbanístico do centro da cidade. Sem isso, a gente não vai entender, não vai ter uma justificativa para que esses camelões eles sejam removidos dos pontos onde eles estão. Por outro lado, a Lei 9762, de 92, ela instala comissões, comissão permanente e as comissões que deveriam ser constituídas em cada região administrativa, porque essas comissões, com a participação dos ambulantes, é que deveriam estar fazendo a discussão sobre zoneamento e os espaços onde o comércio ambulante poderia atuar. E aí me parece muito cômodo também você não aplicar a lei, ou melhor, você não instituir, porque não é uma faculdade da prefeitura, a instituição dessas comissões, é obrigatório e previamente essas comissões deveriam ser ouvidas em relação a projetos de ordenação urbanísticas que atingem o comércio ambulante no Rio de Janeiro. E, diante disso, o que a gente tem de forma reiterada é a violação do direito à cidade. O que a gente não pode esquecer é que o direito à cidade tem dois aspectos que são fundamentais. É o direito de fruir da cidade, o direito à moradia, ao transporte, ao serviço público e direito ao trabalho. Isso faz parte do direito à cidade. E o outro aspecto é o direito de reivindicar, de você estar participando do processo de transformação da cidade. E você pensar na transformação do Rio de Janeiro, sobretudo no centro do Rio de Janeiro, onde você tem uma massa de trabalhadores ambulantes que ganham a sua subsistência ali, é inacreditável. Eu vou falar rapidamente da extensão do auxílio carioca, para os auxiliares. A gente chegou a oficiar a Secretaria de Ordem Pública, porque o que acontece? A Lei 9762, de 92, fala do comércio ambulante, a gente não consegue ver uma diferença entre o titular e o auxiliar, inclusive, pode substituir o titular no momento de uma fiscalização da prefeitura. Assim, se existe suspensão de trabalho para o titular, é óbvio que o auxiliar ele vai ser atingido. E a gente está falando de um auxílio que é um auxílio que tem natureza alimentar, que é para garantir que aquela pessoa que não está tendo acesso ao mercado, não está podendo executar ali o seu trabalho, que ele, então, tenha condições de comprar o alimento para ele, para a família, enfim. Da mesma forma, a gente entende que a não quitação da TUAP também não poderia impedir que os titulares acessassem o auxílio carioca, tendo em vista a natureza alimentar do auxílio carioca. Bom, para finalizar, eu queria fazer um agradecimento muito especial assim, a Maria Jaciara, o Zé Mauro, o Idson. Eu agora estou no Núcleo de Direitos Humanos, mas eu sou titular do Núcleo de Sistema Penitenciário, durante 3 anos e meio trabalhei com direito à moradia, então essas parcerias elas são fundamentais, Se vocês não tivessem, se a gente não fizesse reunião, se a gente não construísse essa parceria, eu não saberia nem por onde começar a trabalhar com o comércio ambulante. Então eu agradeço muito e eu fico pensando que na realidade, em tudo que eu trabalhei ali, o que a gente está tentando fazer uma disputa da cidade que a gente quer, uma disputa de uma cidade mais justa, mais equânime, que tem uma redução ali das desigualdades sociais. E aí eu me dirijo à Prefeitura do Rio de Janeiro falando o seguinte, a gente, o Estado do Rio de Janeiro, segundo o PNAD contínuo, tem a 4ª maior taxa de desemprego. 17,4% da população do Rio de Janeiro não tem emprego formal. Por outro lado, metade da população brasileira não sabe se amanhã vai ter um prato de comida. Não é razoável que a prefeitura, neste momento, esteja pensando em revogar as autorizações do trabalho do comércio ambulante, a gente sabendo que no momento de recessão econômica é o comércio ambulante que recebe essa mão de obra que foi excluída do mercado de trabalho formal.
Então, assim, o que a gente pede é que esse canal de diálogo seja aberto, que essa construção da cidade seja feita de forma democrática e respeitando os trabalhadores dessa cidade. Agradeço muito a possibilidade de falar aqui pelo Núcleo de Direitos Humanos. Eu não vou conseguir ficar até o final, eu tenho uma agenda presencial com ouvidoria lá no Complexo do Alemão, mas eu vou ficar mais um pouco. Obrigada. Obrigado, doutora Maria Júlia, muitíssimo obrigado. As lembranças que a senhora faz aí das lutas, a gente precisa de estar sempre fazendo, a importância de compreender a aplicação da legislação. A senhora lembrou de uma questão que é importantíssima e que a gente precisa de falar mais sobre ela, a Lei 1876 de 92, atualizada pela 6272 de 2018, ela fala das comissões regionais, da comissão de representação, comissão do comércio ambulante para as decisões. E a prefeitura, infelizmente, não tem estabelecido essas comissões, esses diálogos. Eu passo agora a palavra para o companheiro Idson. Idson é um companheiro da Organização do Comércio Ambulante, que está sempre aí na luta, sempre junto conosco, e eu queria que o Idson usasse aí a palavra para nós. Eu tenho muita liberdade para falar, só falo por isso. O Idson, como o Zé Mauro e os próximos que forem falar de lugares públicos, que usem a máscara adequadamente. Idson, com a palavra, meu irmão, aberta para você. E quero dizer, eu estou acompanhando aqui também o povo que está pelo YouTube, tem muita gente nos acompanhando. Aquilo que nós falamos, tem gente acompanhando da Presidente Vargas, da Rio Branco, da Carioca, da Cinelândia, do Meier, estou vendo gente aqui de Campo Grande, então que bom que tem muita gente acompanhando essa nossa audiência pública. E já temos a presença de 2 representações da Prefeitura, da Secretaria de Trabalho e Emprego e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com a palavra, companheiro Idson. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, nós estamos numa audiência pública depois de tantas outras que nós já participamos. É bom salientar essa questão, porque a nossa categoria busca organização, a nossa categoria busca a Casa Legislativa com o objetivo da organização do comércio ambulante da cidade do Rio de Janeiro. E a gente vê, por exemplo, a prefeitura não é nesse mandato, mas desde que a Lei 1876 foi criada, nunca foi instalada as comissões regionais e a comissão permanente, para que então a gente tivesse a organização do comércio da cidade. Então, veja bem, é importante, fiquei muito contente hoje de ver secretaria de outras secretarias, e não da Secretaria de Ordem Pública, porque nós somos trabalhadores, nós somos geradores de emprego e renda, nós participamos da ciranda econômica da nossa cidade. E mais, nós, os nossos antepassados, nós fomos os primeiros comerciantes da cidade. Olha, a Rua da Quitanda se chama Rua da Quitanda porque os escravos de ganho, na oportunidade, quando tinham oportunidade, vinham vender mercadoria dos seus senhores em busca de ganhar dinheiro para comprar a sua carta de alforria. Nós fomos os primeiros comerciantes dessa cidade. Nós ajudamos a construir essa cidade. E hoje a gente está sendo tratado como lixo. Estão querendo nos varrer. E o questionamento que a gente deixa para o poder público é que quando é que o poder público vai colocar uma proposta de organização para o comércio ambulante na cidade, que vai sentar com a comissão especial de vereadores da Câmara de Vereadores e com as lideranças e com a sociedade civil para discutir um projeto de organização. A gente vê, desde 1987, que teve tanta luta para a gente fundar aquela lei, foi até 1992 até ela bater o martelo. De lá para cá, os movimentos foram só de repressão. Não houve nenhum movimento organizativo. Portanto, eu estou denúncia, isso é uma denúncia. Não criaram as comissões regionais, não criaram as comissões permanentes.
para então estabelecer um processo organizativo para o comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a prefeitura ela deve e é constantemente questionada por isso, porque ela só reprime. Ela não tem uma proposta organizativa. Ela quer nos tratar o tempo todo, e agora eu estou usando essa expressão, diante desse projeto de higienização aqui do trecho aqui, que está se iniciando no quadrilátero aqui do edifício Avenida Central. E que, inclusive, eu aproveito para denunciar, teve repressão hoje aqui. Foi atenuada, porque sabia das movimentações, mas teve repressão aqui. Então, não se trata de colocar a repressão à parte. Mas, primeiro, a proposta de organização. Qual é a proposta de organização? Eu gostaria muito de ouvir dos representantes do poder público, de ouvir do prefeito, em dado momento, a proposta de organização que a prefeitura tem. Mas, quero ainda colocar, além da questão histórica que eu coloquei, do nosso papel econômico, situar que somos produção, situar que somos trabalhadores. Não podemos ser tratados dessa maneira. Então, essa é a minha fala, esta é a minha participação. Espero ter colaborado para que, nesta audiência pública, em mais uma, né, de tantas que a gente participa, a gente venha avançar no processo de organização do comércio ambulante da nossa cidade. Acho que uma das primeiras questões é não ser tratado como se não fôssemos trabalhadores. Que esse processo de criminalização seja barrado, que se instale um processo organizativo. Hoje, se nós somos geradores de emprego e renda, por que não estamos alocados na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, abrindo diálogo, abrindo toda uma discussão e um processo organizativo para o comércio ambulante da nossa cidade? É isso que eu desejo, essa é a minha contribuição inicial nessa nossa audiência pública. Muito obrigado, querido trabalhador Idson. Eu agora quero fazer uma chamada para os representantes da prefeitura. Eu queria ver se, quer dizer, eu peço, né, abra o microfone e peço que também abra a sua câmera. A Luna Vale, que foi a primeira que chegou, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário Chicão Bulhões, a quem eu agradeço muito, Luna. Muito obrigado por sua presença. Já vi que você teve a oportunidade de ouvir algumas falas, né, dessa audiência pública. Essa audiência pública, um dos pontos que ela traz, dentre outros, é a questão de onde está ancorada o trabalho ambulante na cidade, ancorado na CEOP, e aí há uma solicitação, um anseio antigo de fazer essa mudança, porque o trabalhador não é objeto de ser cuidado da segurança pública em estrito senso, né? O trabalhador ambulante ele é empreendedor, gerador de economia. Que bom que você está aqui conosco. Com a palavra, a senhora Luna Vale, representando o secretário Chicão Bulhões. Bom dia a todos. Obrigada pela palavra, vereador. O secretário pede desculpas que não houve tempo hábil para ele conseguir mudar a agenda para estar presente, mas pediu que eu representasse aqui. E acredito que, nesse primeiro momento, nós estamos aqui muito mais como ouvintes. Né, como já foi dito, o trabalhador ambulante não está debaixo do nosso guarda-chuva, mas como desenvolvimento econômico, nós entendemos que muita coisa da cidade passa por essa questão. E, obviamente, esse é um trabalho muito importante que passa por isso também. Então, nós estamos à disposição para pensar em políticas públicas para a cidade, políticas de desenvolvimento econômico, que, obviamente, passam pelo trabalho informal. A gente tem os números, a gente sabe o quanto isso é importante para a economia da cidade. E acredito que, nesse primeiro momento, sejamos mais de ouvintes mesmo, para ouvir os pleitos, para ouvir o que os outros representantes de secretarias têm a dizer e colocar a nossa secretaria à disposição para estar sempre dialogando, né, seja com a sociedade, seja com a Câmara, para pensar em políticas melhores para a nossa cidade nesse momento difícil da economia. Acho que, nesse primeiro momento, seria um pouco isso, vereador. Tá bem, Luna. A gente, só para lembrar, assim, claro que vocês inclusive são uma secretaria nova, né? De certa forma, já existiu Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas ela agora toma um outro espectro, né? Da política carioca, mas essas reivindicações dos ambulantes é uma reivindicação já, de fato, muito antiga.
né, a prefeitura já as tem ouvido há muitas décadas. E nós fizemos, inclusive, só para e depois encaminharemos para você e para o secretário Chicão Bulhões, novamente, a carta que foi entregue ao gabinete do prefeito, ao secretário Bruno Carnevale, a outros órgãos da prefeitura, a CCU, CLF, um pouco nessa mesma leitura, sabe? Porque essas reivindicações, quando, por exemplo, se trata o desenvolvimento econômico na cidade, tratar do desenvolvimento econômico na cidade sem ouvir os camelôs, a gente considera que é um equívoco. E nós estamos aqui, queremos que vocês nos ouçam, claro, mas queremos que esta escutatória, esta audição, ela, de fato, corresponda a uma reivindicação já muito antiga nossa. Mas nós continuamos, agradecemos muito a sua presença aqui, leve o nosso abraço ao secretário Chicão Bulhões, leve não, espero que você ainda continue conosco, porque nas próximas intervenções, no retorno das falas, pode ser também que tenha alguma pergunta mais direcionada para você. Eu abro a fala agora para a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, a quem eu agradeço muito a presença, representando o secretário Jorge Felipe Neto, o senhor Estevão Botas. Bom dia, vereador Raimon, vereador Tarcísio, demais colegas aí que estão envolvidos nesse debate importante. Como a colega até a Luna, né, nos falou, estamos aqui hoje até como ouvinte, né, ouvindo as reivindicações, né, dos integrantes aí desse debate, enfim. Primeiro também quero deixar aqui registrado que o secretário Jorge Felipe não pôde estar agora presente por conta de uma agenda que teve de última hora, enfim, ele não conseguiu estar presente, pediu para que a gente estivesse aqui ouvindo, né, os anseios da população, o que, né, a Câmara tem solicitado, enfim. E também, como a Luna falou, a questão do comércio, né, ambulante, que eu peguei agora nesse final, né, as reivindicações, né, não está, né, no nosso guarda-chuva, mas é importante que levemos esse debate também na secretaria. Nós que temos debatido muito com a economia solidária, né, que já faz parte ali da nossa secretaria, enfim, nós temos debatido muito essa questão do comércio relativos à economia solidária, mas também acho importante que a gente debata isso aí a nível de política pública, a questão também do comércio ambulante, enfim, nós vamos trazer esse debate à secretaria, né, nosso corpo técnico, enfim, como foi uma reivindicação do nosso amigo, enfim, e estamos à disposição, né, para estudar melhor essas questões. Hoje a gente tem focado muito na questão de empregabilidade do município, né, temos debatido muito a questão do emprego, né, no município do Rio de Janeiro. Nós estamos agora no processo de digitalização de todo o nosso sistema de empregabilidade, que até então era manual, né, assim, algo bem arcaico, enfim, que a gente não consegue nem entender até o momento a realidade, né, do sistema de emprego hoje do nosso município. A gente não tem dados, não tem informação, enfim. Hoje nós temos um processo muito importante, muito relevante de digitalização desse banco de dados hoje, né, da secretaria. Isso vai ser tudo informatizado, nós já temos avançado essa pauta e a gente vai conseguir, obviamente, trazer mais dados, estudar melhor as políticas públicas de emprego e renda do município do Rio de Janeiro. Temos trabalhado também com a questão da qualificação, visando programas que venham atender a demanda, né, futura agora, pós-pandemia, né, do mercado de trabalho, focar nas áreas que terão maior desenvolvimento, enfim. Nós temos aí focado muito nesse debate. Mas, de qualquer forma, nós estamos à disposição, agradecer, né, o convite do presidente Raimon, do vereador Tarcísio, e estamos à disposição para ouvir, né, o que a população tem para nos passar, e a gente vai debater isso internamente e, com certeza, modular aí políticas públicas, né, nesse sentido. Agradeço muito e estou à disposição, aí a secretaria está à total disposição. Obrigado, Estevão Botas, representando o secretário municipal de Trabalho e Emprego, Jorge Felipe Neto. E é um pouco essa mesma toada, Estevão.
Estevão, a gente tem falado muito, né? Os camelôs têm exposto muito a sua realidade. É uma realidade muito escancarada para a cidade. São trabalhadores, né? Trabalhadores e trabalhadoras, e, portanto, nós temos uma compreensão muito clara de que, quando a Secretaria de Trabalho e Emprego pensa, né, na informatização dos seus dados, pensa na digitalização dos seus dados, de tentar entender um pouco a realidade da cidade, também essa secretaria não pode deixar de fora o conhecimento desses trabalhadores que geram muita renda para a cidade. Mas agradecer a sua presença, vamos reencaminhar para vocês também a carta reivindicatória construída a muitas mãos pelos trabalhadores ambulantes. Quero já registrar aqui a presença do vereador Jones Moura, a quem eu agradeço, registrar a presença também da vereadora Thaís Ferreira, que esteve no iniciozinho, teve que sair, mas que retornou, e quero continuar aqui a nossa fala. Não sei se tem mais alguém da prefeitura, eu acho que não, pelo menos não se apresentou. Eu quero passar a palavra com muito prazer e agradecer muito a presença da Maria do Muca. Com a palavra, Maria. Oi, gente, desculpa, eu estou saindo aqui do barulho, eu estou aqui na Câmara, do ato aqui que a gente está fazendo, tá? Irmão, queria agradecer a oportunidade de a gente estar falando sobre o que a gente está vivendo na cidade, queria agradecer ao Tarcísio, aos vereadores, os outros vereadores que estão aí. Eu queria fazer a minha fala hoje muito voltado ao momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia muito grande. Queria dizer que na audiência passada contra o armamento da guarda, a Lígia estava presente, né? E saber do falecimento da Lígia essa semana passada foi muito ruim para a gente. Eu lembro que a Lígia cumprimentou a mesa em nome da Maria dos Camelôs, então queria estar aqui dizendo que a gente está muito sentido com esse falecimento da Lígia, mas dizer que eu queria entender, né? Entender a Câmara dos Vereadores e o prefeito, como é que a gente faz um reviver centro e a gente mata os camelôs de fome. Como é que é esse reviver centro? Né? Eu queria falar também que essa semana, ontem à noite, eu estava em casa, eu recebi uma ligação de uma senhora de Copacabana que a PUAB dela foi cancelada. A gente está com o Diário Oficial aqui com várias autorizações canceladas. A Joyce chegou para mim chorando sexta-feira, dizendo para mim, Maria, a minha autorização foi cancelada. Eu descobri agora que eu peguei o Diário Oficial e descobri que a minha autorização foi cancelada. Né? A gente tem um áudio aqui, né? Eu tenho um áudio do prefeito no segundo turno. Ele mandou um áudio para o Muca, a gente tem esse áudio, a gente está divulgando esse áudio, dizendo que ele ia ter diálogo com a categoria, que ele ia ter diálogo com o Movimento Unido dos Camelôs, que ele ia ter diálogo com os camelôs, mas até agora, em 5 meses que vai fazer, o prefeito não parou para discutir com os camelôs. A única coisa que a gente teve foi semana retrasada que a gente fez um ato aqui na porta da Câmara e a gente conseguiu encaminhar algumas pautas que a gente trouxe para cá, né? A gente conseguiu encaminhar. Então, essa pauta para a gente de tirar o camelô, né, da ordem pública é muito importante. O camelô é trabalhador. A gente não pode estar numa faixa de repressão. Nós temos que ser reconhecidos como trabalhador. E eu lembro que, no final dessa reunião que a gente teve aqui na Câmara, com o Carlos Ribeiro, com o presidente da Câmara, eu fiz uma fala que, para mim, foi muito importante, né? É dizer por que a gente está na rua. Eu não vim para a rua porque eu quis, eu vim empurrada para a rua. A gente está na rua porque a gente não tem emprego. O que a gente vai fazer se a gente não conseguir trabalhar na rua para sustentar nossos filhos? Todo mundo que sai de casa para trabalhar deixa um filho dentro de casa e você tem que retornar com dinheiro para comprar comida. As pessoas pagam aluguel, as pessoas não têm de onde tirar a sua comida. Então, a gente precisa dizer que esse prefeito que está aí, né, que a gente já conhece ele, a gente já conhece Eduardo Paz do Choque de Ordem, a gente já conhece tudo o que aconteceu nesse momento muito difícil na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente precisa dizer que a gente não vai sair da rua, que a cidade é muito importante para a gente, e a gente precisa resistir. Não adianta você vir na rua, tirar os moradores de rua, tirar os camelôs, e você não conseguir deixar os camelôs trabalhar, porque se você não trabalha para pagar seu aluguel, você vai vir morar na rua, porque você vai ser despejado. As pessoas estão passando fome. Ao invés do prefeito conseguir
comida, conseguir cesta básica, pagar os auxílios que os trabalhadores precisam, vacinar a população para a gente não perder mais gente, o prefeito está fazendo um Reviver Centro, e o Reviver Centro dele é matar os trabalhadores de fome, matar os camelões, e a gente vai estar na rua resistindo. Todos os dias a gente vai estar aqui resistindo, porque a gente não quer que a cidade vire uma praça de guerra, como foi em 2003, com a Guarda Municipal, várias vezes, quando era o prefeito César Maia, que condecorava guarda que jogava pedra em camelô. A gente não quer isso na cidade. A gente precisa garantir que as pessoas trabalhem na cidade, a gente precisa garantir o Reviver Centro com o Reviver Camelô. A gente precisa garantir que a cidade vire um brinco e que os camelôs sejam esse colar. Os camelôs têm que ser o colar. Não dá para a gente botar um brinco na cidade e a gente jogar esses trabalhadores fora. Então, queria agradecer essa audiência pública, em nome do Tarcísio, do Raimundo, Maria Júlia e das pessoas que estão falando aí. A representante do OAB fez uma fala maravilhosa, falou tudo que a gente precisa de ouvir. Agradecer os trabalhadores informais, os camelôs que estão aí falando também nessa audiência, e dizer que a gente está aqui na escadaria da Câmara, com um mato, servindo um cachorro-quente, e esse cachorro-quente a gente quer dizer que é a cachorrada que o prefeito tem feito com a categoria, a cachorrada que o prefeito vem fazendo com a população do Rio de Janeiro, o choque de ordem que ele vem fazendo pelas beiradas, e a gente vai continuar resistindo. Obrigada aí por esse espaço, e a gente vai continuar na resistência. Muito obrigado, Maria. Obrigado por sua fala, sempre tão importante. E dê o nosso abraço aos companheiros que estão aqui do lado de fora, na Praça da Cinelândia. Eu hoje tive um cuidado, o vereador Tarcísio sabe disso, eu tenho algumas dificuldades que não cabem aqui serem ressaltadas para fazer trabalhos presenciais e, portanto, eu tenho feito muito trabalho remoto, mas hoje preocupado, inclusive, porque na sexta-feira estive conversando com o secretário de Fazenda, preocupado se viesse que pudesse vir algum representante da prefeitura presencialmente, como tem vindo nas audiências, né, Tarcísio? Eu acabei vindo para a Câmara para fazer audiência pública daqui, mas quando percebi que não tinha ninguém que tinha vindo presencialmente pelo meio da prefeitura, aí eu vim para o gabinete e estou fazendo audiência pública aqui do meu gabinete. Então, estou aqui do lado. Mas eu quero agora passar a palavra, antes até de passar a palavra para a Jaciara, se me permite, Jaciara, eu quero fazer a leitura de alguns comentários que têm chegado para nós no YouTube. Eu quero lembrar da Maiara Jäger. A Maiara está dizendo, aqui não é comentário, é só registrar que a Maiara ela está representando, acompanhando a audiência pública, representando o gabinete do vereador Chico Alencar. Bob Calazans também, dizendo que está representando o gabinete do vereador Lindbergh Farias. O Carlos Lourenço, dizendo, infelizmente, nessa minha trajetória de mais de 30 anos, nunca tivemos voz e respeito, somente somos tratados como escória e mal da sociedade, sendo que também movimentamos a economia. A Graça dizendo, bom dia a todas e todos. É criminoso o projeto de tolerância zero que ataca os trabalhadores informais e a população em situação de rua. O Codissode dizendo, essa perseguição retorna na época da Copa do Mundo e nas Olimpíadas, sofreram abusos que marcaram suas vidas, seus sustentos, com 3 únicas palavras, choque de ordem. Quanto à garagem ilegal, até hoje está na mesa do prefeito para ser assinado o código de atividades mais adequado, a fim de que pudessem guardar seus instrumentos de trabalho. Como fica? Onde podem guardar? O Francisco Rodrigues continua. Não entendo o ambulante que é legal. Chega o prefeito com um decreto e cancela as tuapes? Isto pode? Josenilde Lima. O prefeito nunca escuta a categoria para tomada de decisão. E o Gustavo Sérgio dizendo, apresentamos propostas para soluções de problemas que de fato existem, mas quase nunca somos ouvidos. Esse documento, apresentado em janeiro, é um grande exemplo disso. Então, eu selecionei essas falas do YouTube, mas quero cumprimentar a todo mundo que está nos acompanhando no YouTube, dizer que é muito importante a sua participação e passar a palavra agora para a companheira Jaciara, que acho que está na rua, pelo jeito. Como a Maria estava, como o Idson estava, como o Zé Mauro está. Jaciara. Seu microfone está fechado, Jaciara.
Vamos abrir o microfone, Jaciara. Isso, abriu. Bom dia a todos e todas. A gente está vivendo um momento crucial em que a economia informal é 40% do nosso município e, quiçá, do Brasil. E a gente vem o tempo todo brigando para legalizar, para estar organizado, e as pessoas não respeitam o trabalho informal do ambulante, colocando a gente à margem, como se a gente estivesse na rua porque queremos. Qualquer um de nós, quando cai uma chuva, vai no ambulante comprar um chapéu, uma capa. Estamos com sede, pegamos uma água no ambulante. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro vai para os furdunços e também utiliza o ambulante para estar matando a sede, para estar bebendo. Então, eu fico triste e fico assim, estarrecida com o posicionamento do nosso prefeito, por conta de que a gente sabe que ficamos a campanha dele toda pedindo a ele para nos receber, para sentar com a gente. Eu tenho vídeos dele se comprometendo a sentar com o ambulante, e isso foi publicado em vários grupos para a gente ser ouvido, para a gente estar discutindo a organização da cidade. Claro que a cidade está tomada de ambulantes, está sim. O desemprego, de que forma seria possível? A pessoa ou trafica, ou rouba, ou trabalha. E o ambulante preferiu trabalhar. E aí você fala assim, complicado. Quantos ambulantes virão? Porque o desemprego é a nossa realidade. O comércio está parado. Então não tem como as pessoas ficarem reprimindo o ambulante e não organizar ele. O triste é que a gente vê numa audiência pública, nem todos se entrar para discutir, para ouvir o que o ambulante faz. E, mais uma vez, fica claro aí que a gente nunca tem voz, porque eles nunca querem nos ouvir, eles nunca querem entender como o comércio ambulante quer. Está na rua, porque a gente... Então, eu gostaria de estar pedindo para o prefeito que, quando ele chegou, nós já estávamos na rua, que nós não estamos na rua agora com ele, nós já víamos na rua. Quantos prefeitos entraram e a gente já estava aí? Então, a gente só quer organização, ordenamento. Camelô é trabalhador, e como trabalhador, nós queremos respeito, queremos estar caminhando de mão junta com nossos governos. Nós não temos a intenção de desorganizar nada, não. Nós não queremos desordem pública, nós queremos ordenamento e respeito. O prefeito pode estar nos ouvindo e sentar com a gente. Nós não estamos aí. Existe proposta do ambulante para organizar junto à prefeitura e os órgãos aí. Nós não achamos justo sermos massacrados pela CEOP, até porque não somos vagabundos para ser tratados escorraçados. Hoje nós recebemos aqui um choque de realidade, uma audiência pública. O camelô foi reprimido aqui na Carioca. Nós estamos aqui, inúmeros camelôs aqui, não entendendo por que tem que ser feito assim. Quem não tem SUAP vai continuar trabalhando. Se não tem licença, a gente não vai sair da rua, porque ninguém sabe traficar e roubar. Por isso, nós preferimos estar trabalhando, levando com o suor do nosso rosto o sustento da nossa família. Um bom dia a todos. Fica aqui um alerta. Prefeito, senta com a gente. Vamos organizar juntos. Para falar do ambulante, chama o ambulante.
O ambulante está aí para conversar. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Jaciara. Muito obrigado, Jaciara. É importante isso, né? Eu me lembrei agora, no final da fala da Jaciara, da fala da Maria Lúcia Pereira da Silva, Tarcísio, da população em situação de rua, que ela dizia: não falem de nós sem nós. Né? Quer organizar o comércio ambulante na cidade? Converse com o camelô. Né? O camelô sabe muito bem a realidade. Então, é isso. Eu quero assim, eu sei que ainda está conosco aqui a Luna e o Estevão. Espero que as falas tenham eles que estão aqui, né, se dispondo a nos escutar e a depois conversar com os respectivos secretários. Mas eu sei que tem também aqui a presença do vereador Jones Moura, está por aí, e é de praxe, claro, em toda audiência pública, que o vereador tenha direito à fala, e a gente faz isso com muito prazer. Também a Thaís Ferreira estava aqui conosco, acho que não está mais. Luiz Carlos não se identificou, eu não sei que Luiz Carlos é. A gente tem um vereador que é Luiz Carlos, não sei se é esse que está aí, mas eu queria que o Luiz Carlos se identificasse lá no chat. E uma audiência pública, ela sempre ela é espaço para dar voz às pessoas. O Luciano tinha pedido a palavra, e claro que estaria concedida a ele. Eu não estou vendo mais o Luciano aqui. Eu vou passar a palavra para o Jones Moura para ele fazer a saudação, né, fazer aí os seus comentários, agradecer a presença, vereador Jones Moura, e depois a gente volta para as considerações. Vereador Jones Moura. Obrigado, presidente. Uma fala bem rápida. Eu peço perdão porque eu gostaria tanto de poder participar integralmente dessa audiência que é tão importante na cidade e, ao mesmo tempo, tem uma reunião no qual a gente tem que participar, reunião de correligionários do partido. Eu vou subir agora na sede, mas acompanhei desde o início, um pouco no início, e quero parabenizar todas as falas. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência, que conduz tão bem esse tipo de política pública, de intenção de política pública, de matéria a ser defendida. Dizer que os camelôs na cidade do Rio de Janeiro, com certeza, eu falo isso porque estou na casa, na Câmara Municipal, com certeza tem uma representação em Vossa Excelência, vereador Raimon, crucial e extremamente importante. Inclusive, uma das matérias que coincide muito, que eu defendo na Câmara, e Vossa Excelência também defende, é o fato de que camelô não tem que sofrer fiscalização de nenhum órgão de segurança pública. Até porque segurança pública visa estabelecer paz social e camelô não estabelece guerra. Segurança pública visa a proteção das pessoas e camelô não ameaça as pessoas. Então, na verdade, há uma confusão muito grande no Rio de Janeiro que, ao longo dos anos, prefeitos passados fizeram na sociedade carioca, uma confusão muito grande com essa questão de colocar os guardas municipais para fazer o chamado combate ao camelô, porque era assim que era chamado pela Secretaria de Ordem Pública no passado. Era assim que era chamado. E isso é pauta que a gente unifica. A gente batalha aqui para que o guarda não seja desviado de função. Sua função é proteção das pessoas. Eu tenho ficado feliz, Raimon, caminhando aqui para o final da minha fala, eu tenho ficado muito feliz que no governo passado, o governo Crivella, ele fez muito diferente dos governos que o antecederam. Eu estou falando um pouco alto porque eu estou de máscara, por isso que eu estou meio que gritando assim, que eu estou de máscara para sair legal. Se eu falar baixo, não vai sair nítido. Não está agressivo, não, está tranquilo. O tom está ótimo, Jones. O tom está ótimo. Obrigado. Então, os prefeitos que antecederam o Crivella faziam da cidade do Rio de Janeiro um verdadeiro palco de guerra. Você não andava pela Uruguaiana, 7 de Setembro, Rua do Ouvidor, Rio Branco, Presidente Vargas, sem acompanhar um coco que estivesse voando, pedra portuguesa voando, e outra coisa, de um lado e para o outro. Era do governo para o camelô, do camelô para o governo. Isso era palco de guerra. E o governo Crivella conseguiu diminuir extremamente essas ocorrências. E agora o governo atual ele procura, na mesma linha, não repetir aqueles atos antigos que era todos os dias, durante todo o mandato de prefeito. Todo dia. Era a loja fechando, camelô machucado.
guarda machucado, e todo mundo saía perdendo dessa guerra. Hoje, Raimon, vereador Raimon, para concluir a minha fala, eu torço muito para que o prefeito Eduardo Paes compreenda que camelô é trabalhador e guarda municipal tem que promover a proteção das pessoas, cada um no seu quadrado. Ah, mas tem camelô demais, está irregular, está ocupando espaço que não tem que ocupar. Isso é um papel de fiscalização. Não, ninguém aí comete crime por isso, ninguém aí é bandido por isso. Não tem que sofrer ação policial por isso. É ação de fiscalização. Aquele fiscal que verifica a documentação, aonde o camelô então vai se alocar, e as políticas públicas para a geração de empregos. A gente não pode falar em outra coisa. A solução do problema está em geração de emprego. Lembrando que camelô é um empreendedor. Aqui, no caso, eu estou do lado aqui de alguns camelôs. Está vendo aqui? Camelô é um trabalhador, é um empreendedor. Ele também tem o seu negócio particular e ele precisa desenvolver esse empreendimento. A gente não pode confundir as coisas. Ele já tem o emprego dele. O que ele precisa é que a prefeitura se organize. A cidade é muito grande. Dá para alocar as pessoas. Então, a gente precisa que a prefeitura descubra estratégia, seja inteligente e faça o trabalho para que todos tenham a sua TUAP, todos estejam assentados e façam um papel de fiscalização e não de repressão. Essa é a nossa luta. Parabéns, companheiro Raimon, que também tem essa luta para que a Secretaria de Ordem Pública não desvie a função dos guardas municipais. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Eu estou lutando na Câmara para cada vez mais lançar os guardas municipais no campo da segurança pública e tirar a guarda do campo da fiscalização. Se Deus quiser, a gente consegue, mas é com muito trabalho mesmo. Deus está no controle. Mais uma vez, parabéns, Raimon, tem conduzido esse trabalho de forma excelente. Um abraço. Obrigado, vereador Dionísio Moura. Nós fizemos uma rodada nas falas todas. Tem um amigo camelô que está te mandando um abraço. Ô, amigo, querido, um abraço, viu? Um abraço. Força na luta aí, estamos juntos, lutando pelos direitos de vocês. Eu tinha aqui um pedido de fala do Luciano, mas o Luciano parece que não está mais aqui na sala, mas eu vi que a Bárbara também pediu a fala. Então, eu vou pedir a Bárbara para fazer a fala dela e depois a gente volta para as recomendações. Cumprimentar o Luiz Carlos, que está aí com a família, né, Luiz Carlos? Muito, muito bom ter você aqui conosco também. Bárbara, com você, Bárbara. Seu microfone está muito baixinho, nós não te ouvimos. Bota o microfone mais próximo da boca, por favor. Então, bom dia a todos. Eu sou a Bárbara, sou representante dos ambulantes dos estádios do Rio de Janeiro e eventos do Rio de Janeiro, como Rock in Rio, Maracanã e Carnaval, todos os eventos da cidade do Rio de Janeiro. Nós fomos os primeiros a pararem de trabalhar, porque a gente trabalha com aglomeração. Alguns ambulantes do Maracanã, como por exemplo, têm a carteira assinada, o que impediu eles de receber o auxílio do governo estadual, do governo federal, foi recebido bem. As mulheres, por exemplo, em vez de receberem os 1.200, só receberam os R$600. Entendeu? Fomos privados de muitas coisas e a gente agora está pedindo socorro ao prefeito, socorro ao senhor vereador, que tem famílias que passam fome. A gente foi a primeira a parar e não temos previsão de voltar. Né? Alguns trabalhadores têm carteira assinada como os do Maracanã, mas em Engenhão e São Januário, o pessoal não tem carteira assinada, entendeu? Não tem como provar que são ambulantes dos estádios. E a gente está passando por uma dificuldade muito grande nesse requisito. Bárbara? Oi. Obrigado, querida. Só para lembrar a Bárbara e lembrar também a todos que aqui estão, que existe uma grande luta para aprovação na lei, uma emenda na lei 6272. A Jaciara é uma das companheiras que articula muito isso, que são os camelôs de evento. Camelôs que trabalham nesse evento. Porque quando chega carnaval, o Tarcísio luta muito com isso também, né, Tarcísio? Os camelôs viram empregados da Ambev, né?
e diante lá do Maracanã, ou do São Januário, ou do Engenhão, Nadine, os camelôs acabam virando refém de alguém que os coordena, sabe? Alguém que, inclusive, cobra deles, quase que uma privatização do espaço público. Então, essa discussão de uma lei especial, específica, né, para o trabalhador de evento, já está em pauta, já foi votada em primeira discussão, né, a colocação dessa emenda, e está faltando agora uma segunda votação apenas, e a gente vai dar seguimento a isso. Eu acho que dei a palavra a todo mundo que queria a palavra, mas eu quero aqui retornar para os convidados e vereador Tarcísio, os convidados, e saber de vocês, não, né? Abrir a fala para vocês, para que a gente possa fazer aí o nosso fechamento. Eu peço que o Tarcísio aguarde um pouquinho, Tarcísio, porque aí a gente conclui, pode ser? Aí quero abrir para a Nadine, a doutora Maria Júlia já nos deixou, então eu quero primeiro abrir, assim, num minutinho, só como um recado final, se o Zé Mauro, a Jaciara, o Idson, a Maria quiserem se colocar, aí depois a gente volta para o Esteban e a Lula, se vocês querem colocar, uma finalização mesmo, 1 minuto de fala, 1 minutinho só. Zé Mauro. Ok. Agradecer você, Raimon, que organizou essa audiência pública e lamentar que a CEOP não compareceu, não esteve presente, e eu acho que a gente já fica um pouco frustrado por causa que era o momento da gente debater, já que eles se escondem tanto, né, tentam fazer as coisas tudo apenas dentro do gabinete e não vêm para a rua discutir com as pessoas a melhor maneira de organizar o trabalho ambulante, e ficam apenas dentro de seus gabinetes tomando medidas que criminalizam o trabalho ambulante. Essa mania que eles têm de achar que o trabalhador, que o camelô não é trabalhador, que precisa de uma guarda municipal armada para estar presente, a gente tem que dizer isso, e dá só apenas replicar um pouco a fala do vereador Jones Moura, que o Eduardo Paes, na outra gestão, ele demorou exatamente 3 meses para iniciar o choque de ordem, igual está fazendo agora. Então, nós não podemos analisar o Eduardo Paes hoje como um prefeito bonzinho para o camelô. E a gente está aqui na rua, estamos na luta, estamos nessa resistência, brigando para levar o sustento para nossas famílias, e vamos estar na rua, discutindo, trazendo proposta, trazendo as pessoas para discutir, a sociedade civil e todos que queiram debater, esteja disposto a esse diálogo com os camelô. Muito obrigado a você, o vereador Tarcísio Mota, e aos demais. Meu muito bom dia a todos. Obrigado, Zé Mauro. Idson, quer dar uma palavra final? 1 minutinho só. Maria também, 1 minutinho só. Jaciara também. Uma consideração final. Maria, Idson, Jaciara. Então... Pode ser eu, Raimon? Pode ser, 1 minuto, tá? Eu queria pedir a você que colocasse a máscara aí, se nós estamos numa audiência pública da Câmara. Você está na rua, por favor. Oi. Fala, querido. Tudo bem? Companheiro, meu encerramento é que a gente, em 5 minutos, a gente tem muita coisa por dizer, em 5 minutos é muito pouquinho. Mas é dizer... Oi? Estamos te ouvindo, isso. Estamos te ouvindo. Está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Que esses trabalhadores já foram, na sua história de vida, vilipendiados de uma série de outras questões. Foram levados para esse local, foram levados a esse trabalho, porque são trabalhadores e são honestos. Então, vilipendiados que foram de tantos outros direitos que já tinham, se esforçaram e estão buscando levar o sustento para a sua família honestamente. E aí, retirar o direito ao trabalho é um atentado
Isso é um atentado contra o direito ao trabalho. Então, assim, é isso que eu queria frisar, te parabenizar por essa audiência pública e dizer para todo mundo que a gente espera os desdobramentos dessa audiência pública. Gostaria muito de ter um relatório para a gente estar acompanhando e continuar cobrando. E dizer para a categoria que a gente tem que continuar na luta e na resistência. Nós não vamos nos curvar a esse atentado. Um bom dia a todos e todas. Obrigado, Idson. Obrigado, Idson. Consideração final, Maria e Jaciara. Jaciara e Maria. Oi, Raimon. Fala, Jaciara. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer a esses vereadores que estão na luta com a gente, que apoiam a nossa causa, agradecer a OAB, agradecer muito a Defensoria Pública, porque eles criaram um grupo, estão atuantes a todo momento às nossas questões, agradecer as pessoas que estão nos apoiando sempre, dizer ao Carlos que foi muito bom ter ele junto com a gente, que nós precisamos disso, de ter organização e instrumento para continuar lutando. Agradecer a você em especial por conta da sua ajuda. Nós somos resistentes, não vamos sair. Ele que sente para compensar com a gente. O ambulante é trabalhador. Um forte abraço em todos e todas e um muito bom dia. E aos camelô, muito obrigada. A gente vai resistir. Obrigado, Jaciara. Maria chegou aí. Para as considerações finais, Maria, 1 minutinho. Era ali. Oi, gente, estou saindo aqui do Barulho. Próxima. Eu queria agradecer pela audiência, dizer para vocês que a gente já viu o dia todo na rua, cobrando a prefeitura, tudo que foi prometido na época de campanha. Queria agradecer aí o Raimon, o Tarcísio, todos os companheiros da UAB, a companheira Maria Júlia, os camelôs que falaram aí. É muito importante a gente estar nessa luta. Queria dizer para vocês que camelô é trabalhador. Camelô não mexeu com ele, deixou comigo, e a gente não vai desistir dessa luta. Ela sabia que até espetar os camelôs. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Carlos, consideração final, Carlos? Bem rápido também, é só saudar também, que eu não tinha falado com o Tarcísio da outra vez, acabou passando batido, me pedi desculpar. Abraço, Tarcísio, sempre bom te ver, também fui professor da rede. Hoje eu sou bancário, mas a gente sabe o quanto que é a luta. E dizer que foi isso que o Ibis, a Jaciara e a Maria falaram, cara, trabalhador é trabalhador, uns têm uma carteira assinada, uns são MEI, outros são informal, uns montam uma pequena empresa que não deixa de ser trabalhador. O que eu quero dizer é que nós precisamos estar unidos na resistência em defesa do trabalho, em defesa das condições objetivas para que as pessoas possam ter o sustento para sua família, para os seus filhos. E, nesse momento, me desculpa, o Eduardo Paes está preocupado, era em se somar na luta pela vacinação de todos os brasileiros e parar de criar problema com quem está buscando o sustento e a sobrevivência num cenário tão caótico como esse. E aí, gente, não tem jeito, seja a CUT, o GT, seja qual for a central, todos nós temos que estar unidos em defesa dos camelôs, porque esses companheiros hoje fazem parte de uma parcela fundamental e importante. E aí não é só para a sobrevivência das suas famílias, não. É da sobrevivência da própria economia, porque essa economia está destruída por um fascista lá em cima, e se não fosse esse mercado informal que ainda mantém alguma engrenagem trabalhando e se movimentando, talvez a economia estivesse numa crise ainda muito pior, muito pior. Então, em tempos de crise, em tempos de pandemia, nós precisamos nos defender e nos proteger, e não nos destruir. Então, está errado o senhor Eduardo Paes, está no caminho errado, e a nossa unidade vai mostrar isso para ele. Abraço a todos e parabéns ao Raimon e ao conjunto dos vereadores e das instituições envolvidas aqui nessa audiência pública. Um recado da CUT, do Sandrão e de toda a direção da CUT. Um abraço. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Para consideração também,
a querida Nadine Borges, nossa companheira, doutora Nadine Borges, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro. Bem, primeiro agradecer ao vereador Raimon, ao vereador Tarcísio, que estiveram conosco na linha de frente aí nessa audiência, e reforçar duas coisas, vereador Raimon, para quem nos assistiu, né, e eventualmente possa assistir novamente, porque eu sei que essas audiências ficam registradas, frisar aqui o que eu falei anteriormente, as duas coisas que os ambulantes, que os camelôs não precisam, é passar fome, né, como a gente falou, o ambulante não precisa disso agora, e eles não precisam também que a Guarda Municipal seja armada. Mas tem duas coisas que eles precisam, isso é urgente, e que a Prefeitura faça e cumpra o seu dever. Eles precisam que seja pago imediatamente o auxílio emergencial para todos que estão na autorização da Prefeitura, não apenas, mesmo aqueles que, sem ser só para os titulares, né? Porque, como eu disse, quando um ambulante passa fome, a família inteira passa fome. Então, que se pague o auxílio emergencial e que a Prefeitura do Rio de Janeiro crie vergonha e programe o orçamento público para incluir uma política de renda básica para os ambulantes nessa cidade. Porque essa pandemia, a gente não sabe nem quando, nem como ela vai terminar, vereador Raimon. E essas pessoas precisam sobreviver. E faz muita diferença o trabalho dos camelôs nessa cidade. São milhares de famílias atingidas diretamente por essa insegurança alimentar que eles estão vivenciando e o medo da Covid-19. E eu queria perguntar aqui, pedir também, depois eu acho que vale a pena, vereador, sugerir a você, ao vereador Tarcísio também, fazer um levantamento aí de quantos desses ambulantes foram vítimas da Covid-19, porque a gente precisa também reunir estatísticas para não deixar cair no esquecimento a morte dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Muito obrigada. Obrigado, querida Nadine. E eu quero passar, então, para o vereador Tarcísio. Aliás, antes de você, Tarcísio, aliás, para a Luna e para o Estevão, alguma consideração final? Luna, Estevão, seja à vontade. Estevão. Agradecer o convite, vereador Raimon, vereador Tarcísio, vereador Jones Moura. Nós estaremos levando todas essas reivindicações, né, ao debate interno da secretaria, ao nosso secretário Jorge Felipe Neto. Nosso secretário ele é muito atento a essas questões, essas pautas, ele debate muito isso internamente, a importância, né, da categoria comércio ambulante, né, para a economia do nosso município, a geração de renda do nosso município. Então, nós estaremos levando mais essas reivindicações, estaremos abertos ao diálogo, né, com essa importante categoria que merece todo o nosso respeito, nossa atenção. E as portas da secretaria estão abertas aí para a Câmara Municipal, parabenizar o trabalho do vereador Raimon, do vereador Tarcísio, do vereador Jones Moura, né, que sempre são incansáveis, né, na luta dessa tão importante classe do nosso município. Estamos à disposição aí para debater mais ainda sobre essa pauta e coloco mais uma vez a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego à disposição dos representantes do comércio ambulante. Então, as portas estão abertas, né, para o diálogo, enfim, para que a gente consiga discutir políticas públicas melhores, avançar nesse processo. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar o trabalho de todos e a Secretaria está à disposição de todo o município do Rio de Janeiro. Obrigado, Estevão. Luna, você quer fazer uma consideração final? Luna, representando o secretário Chicão Bulhões. Acho que não. Tarcísio, com você, querido. Obrigado, Raimon. Obrigado a todos e todas aqui. Eu que tenho que agradecer muito a você, a parceria. E vocês sabem que nós lutamos juntos e que essa luta... A gente tem outros companheiros também, né, Tarcísio, que estão nessa luta conosco, e os camelôs são muito importantes para nós. Muito obrigado a você. Eu queria começar, Raimon, nessa fala final, me dirigindo ao Estevão e à Luna. Né? Queria me dirigir aos dois, né, primeiro. Né? Primeiro, eu acho que há uma concepção aqui, e eu não pude fazer isso no início Vocês chegaram, eu já tinha falado, então por isso eu quero me dirigir aqui, ou seja, não existe desenvolvimento econômico na cidade do Rio de Janeiro, e não existe política de trabalho e emprego no Rio de Janeiro
se vocês não considerarem os trabalhadores ambulantes, se não levarem em consideração este importante setor da economia da cidade do Rio de Janeiro. Política de trabalho e emprego que não... Aí, com o dinheiro da mercadoria... Zé Mauro, fecha... Obrigado. Não existe a possibilidade da gente pensar uma política de trabalho e emprego que não pense a situação dos trabalhadores ambulantes como destinatários, muitas vezes, é o trabalho ambulante, aqueles que, no final das contas, que é a saída para muitos que estão desempregados. E, portanto, incorporar os ambulantes na política, na reflexão, é absolutamente importante. E não existe desenvolvimento econômico na cidade do Rio de Janeiro, porque a economia circula a partir das mercadorias e do trabalho dos ambulantes. Portanto, é decisivo. Então, isso aqui é uma audiência pública de uma comissão especial para pensar as políticas públicas para os trabalhadores ambulantes. Eu queria fazer uma proposta para vocês dois aqui, para vocês levarem aos respectivos secretários, aos Cambulhões e ao Jorge Felipe Neto, de que num prazo de um mês a gente possa se encontrar de novo e que tenha o contrário. Vocês dois apresentem quais são os planos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Trabalho e Emprego para os trabalhadores ambulantes na cidade. Qual é a política que a Prefeitura do Eduardo Paes, através das duas secretarias, Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, vai apresentar? Estou apresentando essa proposta que em um mês a gente faça essa audiência, começando pela fala de vocês, apresentando o que a Prefeitura tem para dizer para os camelôs, para além, né? Porque é isso que a gente está dizendo aqui, a gente não quer que quem fale aos camelôs da cidade seja a CEOP. A gente quer que quem fale aos camelôs da cidade seja o desenvolvimento econômico, o trabalho e emprego. Tem ainda a assistência social, que é o problema da renda emergencial. Mas eu acho que principal, daqui a um mês, é essa questão. Então, eu quero apresentar esta proposta e acho decisivo de que em um mês, nós estamos no final do mês de maio, início do mês de junho, a gente tem uma nova audiência com vocês falando primeiro, Luna e Estevão, para a gente poder saber qual é a política disso. Segunda coisa importante, tem algo que é muito importante que vocês dois estão representando a prefeitura, levem ao prefeito, ao Pedro Paulo, à secretária Laura Carneiro, né, que é a retirada da exigência da TUAP em dia para receber o auxílio carioca. E a inclusão dos auxiliares. Esse pedido, gente, não tem jeito, é o pedido do desespero, da fome das pessoas. E vocês dois estão aqui, mesmo que não seja a secretaria de vocês estão representando a prefeitura. Nós precisamos. Essa é uma reivindicação imediata, emergencial, urgente, que seja levado ao Pedro Paulo, ao Eduardo Paes, à Laura Carneiro, né? Essas duas reivindicações básicas. A gente quer mais, né? Como a Nadine falou, a gente quer uma política de renda básica geral, ampla e restrita, né? Mas isso precisa vir. Mas tem uma reivindicação especial imediata de quem está passando fome, de quem é camelô nessa cidade, tem autorização da prefeitura para trabalhar e não recebeu. O auxílio foi prometido a elas, porque a TUAP não estava paga. Gente, questão, é uma política de alimentação de fome, não dá. É igual salário, você não pode cortar o salário da pessoa, que é condição para a pessoa sobreviver, cobrando que ela esteja em dia com uma taxa. Não é possível. Isso é irracional do ponto de vista lógico, do ponto de vista humanitário. É cruel não fazer isso. É cruel manter a política desse jeito. Então, eu tenho essa política, olha, daqui a um mês vocês voltam aqui para contar para a gente qual é a política das duas secretarias para os camelôs. Mas antes, hoje ainda, daqui a 15 minutos, liga para o Pedro Paulo, liga para o secretário, pede para ele ligar para o Pedro Paulo, pede para ele ligar para o Paes, para retirar essa exigência da TUAP. Isso é urgente, as pessoas estão passando fome. E vocês podem mudar, vocês dois, Estevão e Luna, podem ajudar a mudar, a diminuir a fome de centenas, de milhares de pessoas, porque são famílias que nunca recebem o auxílio carioca, que é pequeno, que é insuficiente, mas nem isso elas estão recebendo. Por fim, eu queria só fechar, que aí é o recado geral para a prefeitura, que vai estar no DCM, que alguém vai ler, etc., para o Eduardo Paes. O Eduardo prometeu fazer um governo muito mais democrático e dialogado do que foram os seus dois primeiros. Isso precisa virar prática. Não dá, e a fala da Maria é muito impressionante, da Maria do Muca, né? Não dá para reviver centro significar matar camelô. Então, está na hora de chamar os camelôs para discutirem o reviver centro também.
Está na hora de chamar os camelôs para discutir essa história de tolerância zero, que é um absurdo. Tolerância zero a gente tem que ter contra a pandemia e a fome. A ordem é não passar fome. Me lembra uma palavra de ordem do MST. Progresso é o povo feliz e a ordem é não passar fome. Esta é a ordem que a gente quer agora. A ordem é ninguém pode estar passando fome na cidade do Rio de Janeiro. E isso, portanto, e tolerância zero nossa é com a pandemia, com a fome. Não pode ser com a repressão de quem está tentando, no meio da pandemia, na rua, se arriscando a vida para ganhar alguma coisa, para botar comida em casa, ter que enfrentar a repressão nesse momento. Por isso, eu encerro dizendo isso. Na minha opinião, esse programa Tolerância Zero pode ter parecido uma boa jogada de marketing, mas foi uma péssima política pública do ponto de vista de quem defende o direito à vida e o direito à vida digna. Gente, é para brilhar, não para morrer de fome. E, portanto, nossa tolerância zero é com a fome, com a pandemia. E depois, os próprios camelôs disseram, nós vamos organizar. Organizar a cidade não é impedir que quem trabalha ganhe o sustento da sua vida. Ninguém pode ser criminalizado porque trabalha. Nossa tolerância zero é com a fome e com a pandemia. Um salve a todos os trabalhadores ambulantes da cidade do Rio de Janeiro. Tem aqui no nosso mandato, na nossa bancada do PSOL, e também no mandato do Raimon, e também na bancada do PT, e também no mandato de vários outros vereadores, companheiros de luta para a garantia da vida digna de vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Tarcísio. E nós caminhamos, então, para a conclusão da nossa audiência pública de hoje. Eu acho que fica aí uma reivindicação que é, na verdade, uma proposta de um plano de trabalho da nossa própria comissão, quando o Tarcísio sugere ao Estevão e à Luna que eles façam uma exposição para nós, na nossa comissão de comércio ambulante, exponham para nós o que é que as suas secretarias estão pensando em relação ao ambulante. Eu quero aliar a isso aquilo que foi falado na fala da Jaciara. Foi muito interessante, porque ela disse assim, ela me lembrou, eu falei isso, me lembrou a Maria Lúcia Pereira da Silva, que dizia, não falem de nós sem nós. Nós queremos, de fato, ouvir, sabe, Estevão e Luna, o que é que vocês estão pensando dos camelôs. Mas, ao pensar dos camelôs, ao pensar no projeto para eles, é bom que a gente tenha uma linha de conversa permanente. Nós falamos, a doutora Maria Júlia falou na exposição dela, sobre as comissões regionais e a comissão geral dos camelôs, que deve existir, que está lá prevista na Lei 1876 e prevista na Lei 6272, que são comissões que vão discutir com a prefeitura quais os rumos do comércio ambulante. Quando o Tarcísio diz que os mandatos do PSOL, os mandatos do PT e outros mandatos estão muito atentos àquilo que é direito de vocês, isso é muito verdade, muito verdade. Tarcísio diz à Luna e ao Estevão, olha, ligue daqui a pouquinho lá para o Pedro Paulo, falem com ele. Quando ligarem, inclusive, diga assim, olha, na última sexta-feira foi entregue na sua mão um documento, um papel. Nesse papel estava dito isso. É preciso, nesse momento, é preciso tirar essa obrigatoriedade da TUAP paga para que o benefício chegue à mão dos trabalhadores. Ele já tem um ofício que está assinado pelo presidente da Câmara, Carlos Caiado, está assinado pelo vereador Átila Nunes, que é líder do governo, está assinado por mim, vereador Raimon, presidente da Comissão de Comércio Ambulante, assinado pelo vereador Siri, presidente da Comissão de Trabalho e Emprego, pelo vereador Ulisses Marins e pelo vereador Luciano Vieira. Os que estávamos lá assinamos. Mas é claro que esse documento seria assinado por outros tantos vereadores. Então, o Pedro Paulo já tem uma proposta concreta na mão dele, para ele apenas, sabe, Nadine, dar sequência, para ele apenas dizer, olha, é preciso a gente retirar essa exigência, porque senão o pessoal vai passar fome. Eu estou vendo aqui diversos camelôs, estou vendo aqui a Jaciara, o Zé Mauro, o Luiz Carlos, estou vendo aqui a Maria, estou vendo o Idson, são trabalhadoras e trabalhadores do comércio ambulante que hoje são uma realidade muito entristecida na cidade, no sentido de que os recursos não chegam. Outro dia eu conversava com o Zé Mauro, que reabriu a barraca dele de tapioca no Largo da Carioca. Perguntei, Zé Mauro, quanto é que você está vendendo? Ele disse, estou vendendo 30% do que eu vendia. Mas eu pergunto, a conta de luz dele diminuiu 70%? Eu pergunto, os filhos dele agora estão comendo apenas 30% do que comiam? Percebe? Então, há um desgaste daquilo que é recurso. E, assim, não é um trabalhador que tem um colchão, sabe?
Ele tem uma grana e, no momento de dificuldade, ele vai juntando essa grana, tirando daqui, tirando dali. O trabalhador ambulante não tem poupança. Conforme diz o ditado, ele compra almoço, ele vende o almoço para comprar janta, né? Não, Luiz Carlos? É isso que o trabalhador ambulante faz, porque é uma dificuldade, sabe? Uma dificuldade grande. E aí a gente precisa de ter esses encaminhamentos. De fato, a gente quer aqui definir isso, né? Que foi falado pela Nadine, foi falado pelo Tarcísio, pela Maria Júlia, pela Jaciala, pela Maria, pelo Ides, pelo Zé Mauro, pelo Carlos, pela Bárbara. Nossa tolerância zero é com a fome. Nossa tolerância zero é com a morte. Nossa tolerância zero é contra a falta de vacina. Nossa tolerância zero é contra o desemprego. Não é contra o camelô. E, nesse sentido, é muito bacana a gente afirmar isso. Camelô quer a cidade organizada. Só não quer que a organização venha de cima para baixo, quer participar dela. Porque nenhum de nós quer que a prefeitura diga, olha, você não pode isso sem discutir nada conosco. A prefeitura tem a obrigação de discutir conosco, porque ela tem obrigações, os direitos precisam ser observados. Eu quero concluir aqui a nossa audiência ficando dessa forma. Não sei se Estevam e Luna querem também se pronunciar, mas assim fica essa reivindicação para que daqui a um mês a gente tenha, tanto da Secretaria de Trabalho e Emprego quanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma fala, né? O que é que nós encaminhamos a partir daquela audiência pública, o que é que nós pensamos do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro. Quero registrar aqui a ausência do representante da Guarda Municipal, que às 11h22 me disse: bom dia, senhor vereador, pedimos desculpas, mas por necessidade de agenda de última hora, nosso comandante não pôde se fazer presente na audiência. Então, ele comandou essa mensagem às 11h22. Quero também, só para ser fiel aqui ao que eu falei, registrar aqui o comentário do Raimundo, e aí a gente encerra. Prefeito Eduardo Paes, ambulantes são gente como qualquer pessoa, camelôs merecem respeito, pois geramos trabalho também, e damos lucros também, pois tudo que vendemos é comprado no mercado, senhor prefeito. O Gustavo disse, ele disse que não faria covardias com os camelôs. Se isso não é covardia, o que é então? Marinaldo dizendo, a Câmara Municipal tem o dever de defender os trabalhadores ambulantes. Está certíssimo, Marinaldo. Eduardo Paes quer fazer choque de ordem, mas tem que ter compaixão com nós trabalhadores, disse o Marinaldo. E Andréa Matos, excelente reconhecimento. Ambulantes são trabalhadores e trabalhadoras, logo a eles pertencem todos os direitos. E dessa forma, nós encerramos aqui a nossa audiência. Eu não sei se o Estevam está tentando falar. Estevam? Com o vereador, só para registrar que a proposta do vereador Tarcísio está mais que aceita, né? Como disse antes, a secretaria está aberta ao diálogo, o secretário Jorge Felipe Neto, né, também se preocupa muito com essa pauta, discute muito isso internamente, obviamente, como não tem como debater, né, a política de terreno no município do Rio de Janeiro sem considerar essa relevante categoria que é o comércio ambulante, enfim, da cidade, e já temos discutido isso e estamos abertos a essa discussão daqui a 30 dias. Com certeza estaremos aqui debatendo com mais abrangência aí as políticas públicas da Secretaria nesse sentido. Tá bem, então acho que a gente dá por encerrada a nossa audiência pública. Eu quero agradecer muito a cada uma e a cada um de vocês. Vamos começar aqui agradecendo as mulheres, agradecer a Nadine, a Jaciara, a Maria, a Bárbara, a Gisele, agradecer a Luna, agradecer também aqui aos companheiros, meu companheiro vereador Tarcísio Mota e ao vereador Jones Moura, a vereadora Thaís, que apareceu por aí, agradecer ao José Mauro, ao Idson, ao Estevão, ao Luiz Carlos, que está aí conosco, né? Agradecer a todos vocês por esta participação aqui na nossa audiência pública e agradecer a todo mundo que nos acompanhou pelo YouTube da TV Câmara e aos trabalhadores da Câmara. Agradecê-los nas diversas comissões, né? Diretoria de Comissões, ASCOM, Secretaria da Mesa, Acima, Taquigrafia, Cerimonial, TV Câmara e Debates. Espero que não tenha deixado ninguém de fora, porque vocês que não são aqui da Câmara, como eu e Tarcísio somos,
saibam, aqui na Câmara Municipal tem uma equipe de trabalhadoras e trabalhadores que merecem todo o nosso respeito, que se desdobram para fazer as sessões acontecerem. Então, a esses trabalhadores da TV Câmara, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento. A todos vocês, tenham uma boa tarde, muito obrigado. A luta continua. A única luta que a gente perde é aquela que a gente abandona. A única luta que a gente perde é aquela que a gente abandona. E nós não abandonamos a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras ambulantes. Dou por encerrada a nossa audiência pública. Um grande abraço a todas e todos. Paz e bem.